Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado aí, né? Onde a gente vai estar falando do que aconteceu no preço hoje, tá fazendo as marcações no gráfico para amanhã e também batendo um geral aí nos índices, na parte do Forex, nos índices americanos, o que a gente já está acostumado. Antes eu queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like no canal, se inscrever. Compartilhe o vídeo porque isso ajuda demais e é dessa forma que o YouTube reconhece que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, logo depois da nossa introdução, bora para o nosso estudo de mercado. Então vamos lá, né, turminha? Vamos lá falar do nosso estudo. Hoje o dia foi dureza no índice, né? Em contrapartida, o que foi fácil no Nasdaq, o índice deu um trabalhinho para nós e a gente teve que fazer o quê? Acelerar o processo, né, para não ficar perdendo tempo na frente dessa porcaria de movimentação que fez aí hoje durante o dia. Então vamos lá, vamos começar falando aqui do nosso índice, o que aconteceu hoje com o índicezinho. Vamos botar aqui no gráfico de 5 minutos. E o preço ele abriu aqui já nessa região, né, induzindo a galera à venda. Por isso que ele ficou travado aqui o dia inteiro, tá? Porque aqui era uma região extremamente vendedora, só que essa característica que ele faz aqui, ó, de ficar segurando a venda da turma, são os compradores que estão segurando o preço, botando pressão aqui, né? Para não deixar o preço passar dessa região. Porque quando a gente tira o zoom, vocês vão ver que ele está no fundo da consolidação, ó. Né? Nós temos aqui uma região que da outra vez que ele bateu aqui, ele foi embora e foi agressivo. E percebam que, ó, olha o movimento, a defesa sendo repetida, tá? Então, tudo isso tem que analisar. Então, não adianta querer a gente achar, às vezes a gente tem que entender o que está acontecendo no preço para não ficar perdendo tempo e fazer o que precisa ser feito já e se livrar da bagaça. Quer dizer, eu vejo a turma ficar posicionada aqui com alvo lá em cima, sonhando que o índice vai chegar lá. Pode chegar? Pode. Mas a gente começou a segurar, fez 2, 3 topos fora, vai fazer outra coisa, vai estudar, porque o índice vai travar, né? Ele é assim, se ele vai tentar romper de um lado, se ele não consegue, tenta do outro, não consegue, ele consolida e vai ficar travado. Ele fecha dentro do range e não faz nada. E aí, o que eu fiz para bater o teste lá na mesa da Floyd que eu estou fazendo? Ele veio fazer essa movimentação aqui, eu resolvi arriscar por conta do quê? Aqui nós tínhamos essas duas defesas, essa defesa compradora aqui, ó, né, que já segurou o candle de abertura. Então, quando o preço veio de novo aqui, fazendo essa movimentação, eu fiz uma entrada de risco aqui, postando no sweep nessa liquidez aqui. Postando é bom modo de falar, né? Que a gente não aposta, que a gente não é jogador. Mas eu fiz aquela entrada de risco que eu gosto de fazer. Quando o preço desceu, posicionei minha entrada no fechamento do candle vermelho anterior. E aí, como o índice estava consolidado, o que eu fiz? E o stop era pequeno, quando a gente observa aqui, ó, o stop deu 90 pontos, né? E o alvo era mais curto. O que eu fiz? Mão dobrada. Ao invés de entrar com 10 contratos, eu entrei com 20, fiz os R$700 aqui, caí fora, tchau, fechei plataforma, bye bye índice, tchau. Já tinha feito o resultado na Nasdaq, né? O pessoal que acompanhou a live, inclusive a gente estava no treinamento com a turma 10, tá? Estava acompanhando. E o seguinte, pessoal, se vocês ainda não deixaram o nome na lista para a próxima turma, fiquem atentos, coloquem o nome, porque provavelmente não sei se vamos ter mais outra turma esse ano ainda. Talvez essa seja a última turma do ano. Então, fica atento, coloca o nome na lista, que essa aí pode ser essa última turma do ano aí por causa das datas e feriados que a gente vai ter. Então, eu estou tendo que pensar como que eu vou encaixar esse treinamento
visto os feriados que a gente tem aí entre outubro e começo de novembro. Beleza? Então não se esqueça, link está na descrição, treinamentoSmartMoney.com.br. Aproveite e já deixa o nome na lista, tá? E aí aqui que o preço fez? Depois ele foi mitigar aquela região lá de cima, né? Foi bater naquele candle de fechamento da sexta-feira. Mas foi assim, um movimento brigado do preço, né? A gente continua aqui com a movimentação que a gente tinha deixado, tá? Nós temos aqui vocês percebam que assim, ó, o preço ele vem fazendo, tá? Ele vem quebrando estruturas, né? Então a gente sabe o lado que ele está indo, sabe o que tem que fazer. O que falta para a turma é paciência, né? O que a gente tem aqui como marcação? Essa região aqui é o order block validado, tá? Do 15 minutos. Perceba, é o candle que depois teve o movimento brusco para baixo. A gente tem essas duas zonas de pó aqui, que são zonas de interesse onde houve muita negociação, tá? E aqui em cima que está marcado esse choque, é o ponto que precisa perder para que esse preço, para que a gente possa pensar numa reversão de movimento. Isso aqui é o movimento macro, ó. Então ele precisa fazer isso aqui para a gente pensar numa reversão. Enquanto ele estiver abaixo aqui dessa região marcada, a gente vai estar esperando por ele subir para vender, tá? Então essa é a nossa leitura que a gente tem. E aí a gente marca o quê? Primeiro a gente tem essa região aqui e depois a gente tem a extremidade, que aqui a gente marca o pavio desse 15 minutos, né? E aí filtramos para o 5, ele vai dar aqui exatamente, ó, aquele candle verdinho, ó, candle branco, que foi o último cara que tentou subir e depois o movimento veio ao contrário. Então nós temos aí essas duas regiões de order block para a gente trabalhar no pregão de amanhã, tá? Na parte de baixo, esse cara aqui cai fora. A gente vai deixar marcado a nossa extremidade, tá? Porque aqui a gente tem, vou até deixar marcado com uma linha, né? Para a gente saber o que aconteceu, vou deixar marcado com a linha, para a gente ter ideia de que isso é uma extremidade. E o nosso range que agora nós temos aí para a gente trabalhar é esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Esse range é um range válido. Então aqui são as duas zonas que a gente aguarda por vendas seguindo o nosso operacional para dar continuidade aí no que o preço está fazendo. Beleza, galera? Bora falar do dólar. O dólar hoje foi horrível, né? Um movimento travado nessa zona de topo aqui. Até tá marcado com esse Fair Value Gap aqui, mas não era, né? Já foi mitigada essa região. A gente tem aqui o que agora? Ó? Nós temos esse gap a ser testado e depois a gente tem o outro order block lá na região de cima, tá? Então aqui é a região de atenção que a gente tem que ter. Fora isso, eu vou deixar marcado também na parte de baixo, lembrando, tá, pessoal? Tomem cuidado, porque aqui, ó, os pontos principais aqui que o preço vai ser atraído são esses aqui, tá? Deixa eu só tirar o zoom aqui para vocês entenderem. Nós temos essa região aqui, ó, que é os 50% do gap, que é essa zona aqui. Tem essa regiãozinha aqui também, que é liquidez, né? O gap de fato, né? E ali em cima nós temos um order block. Então a gente tem aí, dentro dessa região toda aqui, ó, bastante pontos para a gente tomar decisão. O que precisa acontecer? Aguardar a confirmação, tá? Eu até tinha marcado aqui a nossa LTAzinha do varejo, né? Porque o preço subiu sem... Ele subiu sem fazer pullback, na verdade. Ele está fazendo um movimento claro de mitigação, né?
Então, o que a gente tem aqui para aguardar essa movimentação? Nós temos esse cara aqui, esse teste, tá? Que é aqui que a gente vai pensar em alguma coisa. Depois, a parte lá de baixo continua, né? Esse aqui não existe mais. E aqui, ó, nós temos a parte da liquidez, ó, que é essa regiãozinha aqui, que é o que pode empurrar, se ele perder, empurrar o preço para baixo. Nós temos liquidez dos dois lados aqui, tá, galera? Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Então, prestem atenção a essa movimentação do preço para as regiões lá de cima, tá? Para confirmar um pullback, ele teria que abrir, confirmando, e aí sim a gente teria um movimento mais claro. Lembrando, essa primeira queda pode ser simplesmente uma captura de liquidez, tá? Temos aqui regiões onde teve briga, né? Então, muito cuidado na tomada de decisão. Saibam o risco que estão correndo e saibam o mais importante de tudo. Qual é o alvo de uma possível compra? Qual é o alvo de uma possível venda? Não se iludam com alvos longos. O alvo é sempre a próxima parada do preço, ainda mais em regiões onde, como ele está aí no dólar no topo e no índice no fundo. Então, vocês têm que ter muito cuidado em relação a isso. Beleza? E o range porque o range do dólar é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Nós temos essa zona toda aqui, ó, pra gente analisar. Então, aqui é zona vendedora, tá? Aqui ainda é zona vendedora, só que a gente não vai sair vendendo porque o preço não está rompendo o fundo. Então, toda essa atenção, a atenção que vocês precisam ter. Aqui é o teste onde a gente pode pensar em compra. Beleza? Bora falar então do nosso Forex. Olha o euro, que espetáculo que aconteceu hoje, né? A gente tinha falado no estudo sobre a região que ele estava, né? Região de consolidação, né? Muito objetiva essa região. E aí eu até tinha falado, a hora que ele sair da região de consolidação, você tem que pensar numa decisão a tomar. E olha o que ele faz aqui, ó. O movimento do Forex, ele é bom por causa disso, ó. Ele faz esse movimento, fica aqui dentro, daí a pouco ele perde o fundo, e aí na volta, reteste do fundo, olha só como ele é cirúrgico, ó. Reteste do fundo, dá a entrada e aí vai embora, seguindo o fluxo de venda, tá? O que nós temos aqui agora? Vamos dar uma olhada no gráfico de 1 hora. Me desculpa, turma, estou uma preguiça hoje, fui dormir tarde ontem. Aqui nós temos o mesmo cenário. Agora nós perdemos essa linha, né? Perdemos o order block dos 60, agora o alvo próximo é esse cara aqui de baixo. Esse é o alvo a ser buscado. O que vocês precisam ter atenção aqui? A movimentação dele, tá? A gente tem 2 pontos importantes aqui a serem observados. A gente tem a extremidade lá em cima. Deixa eu colocar aqui no H1 que fica melhor. Pelo alvo do H1. A gente tem a extremidade aqui em cima. Ó. Na verdade, a gente tem aqui, ó. Isso aí. A gente tem essa parte aqui. Deixa eu só colocar vermelho, né? E depois a gente tem o imbalance aqui embaixo, tá? Ó. Aqui, percebam que ele está numa região barata, tá? Então, por isso que vocês precisam prestar atenção. Isso aqui eu estou marcando como uma forma de atenção, porque tem essa zona aqui de defesa, ó. Esses 2 pavis aqui é um ponto de liquidez. Então,
E às vezes isso pode, que nem aconteceu aqui, ó, mesma coisa, tá? Aqui em cima, percebam? Os fundos, o preço não consegue passar e depois ele perde e dá continuidade. Então, tenham muita atenção nessa região aí por conta disso. E o movimento é de queda, tá? Tá ficando cada vez mais longe para a gente pensar em compras no euro. Me perdoe. A gente teria que agora pensar numa continuidade. Para pensar em compras aqui, a gente tem que pensar numa continuação, para depois quebrar essa continuação, voltar, e aí sim da compra. Então, percebam que o movimento de compra no euro está um movimento complexo. A gente tem que seguir o fluxo da tendência. Beleza? Bora falar do... Não preciso nem falar nada sobre o SDJPY, né? A gente está sempre comentando aqui a respeito do que acontece nesse ativo. Ele nem chegou a testar lá para baixo, ele não tem força para descer, né? Então, a gente percebe aí que ele vai e segue o fluxo de uma vez. Ó, o que ele fez aqui? Ó, ele voltou para testar esse order block, depois ele ficou aqui e olha quando abriu o pregão no domingo, ó, ele não teve força para descer, ele foi embora. Então, qual que é o movimento que a gente tem que aguardar aqui agora? A gente tem que aguardar por um teste dessa região aqui. Teste daqui. Tá? Deixa eu só aqui. Toda essa zona aqui. Tá? Então, aqui nós poderíamos esperar por um teste para estar optando por uma continuidade nessa compra. Em cima não tem o que marcar, ele está em topo histórico, já está batendo, renovando topos, então é esperar voltar e comprar enquanto não há quebra de estrutura. Beleza? Tchau! Olha o ouro. O ouro de novo, né? Fazendo as peripécias dele, já abriu fazendo sweep, segurou, depois foi no alvo, né? Continuidade, turma, continuidade do movimento. Agora sim, ó, muita atenção na parte de baixo, ok? Porque aqui a gente tem esse Fair Value Gap e a gente tem os outros dois order blocks lá atrás. Tá? Esse Fair Value Gap já foi mitigado uma vez aqui, ó, mas foi pouca coisa. Quando a gente traz para o 15, porque ali era dos 60. Quando a gente traz para o 15, vocês vão ver que ele ainda tem campo, ok? Olha lá, ajustando para o 15. Então, ele tem alvo ali embaixo para buscar liquidez. Resta saber se vai fazer o quê? Se ele vai direto daqui ou se ele vai buscar liquidez em cima para depois descer, tá? Essa é a atenção que a gente precisa ter. Na parte de cima aqui, ó, nós temos esse movimento aqui, tá? Esse carinha aí, para a gente estar esperando o preço lá em cima ou aqui nesse teste de fundo aqui, ó. Mas o melhor mesmo seria naquela extremidade ali do 15 minutos, tá? Então, tomem cuidado. Só lembrando, turma, prestando atenção, ó, que ele está deixando liquidez, tá? Então, por um acaso ele chegar aqui e ele replicar, ele pode fazer aquele famoso sweep lá na parte de cima para depois ganhar combustível para descer, ok? E para a gente finalizar, bora partir para o mercado americano. Falando em mercado americano, se você ainda não fez a sua inscrição, não está fazendo o teste ainda da Apex, aproveite, vai até quarta-feira o cupom com 80% de desconto para fazer o teste da mesa. A galera já fazendo o teste, muita gente aprovada, tá? Muita gente já começando a operar. Então aproveita a oportunidade, galera, e vamos aproveitar, porque é $29,40 na compra do teste e depois nas renovações mensais, caso você não passe. Não sabe como funciona o processo?
No canal aqui tem uma playlist só sobre o mercado americano e plataformas, onde lá eu explico tudo, inclusive tem um vídeo explicativo sobre a Apex, beleza? Então bora falar aqui do Nasdaq. O que aconteceu no Nasdaq hoje? O Nasdaq simplesmente dando continuidade no movimento, né? Na noite ontem ele veio fazer esse movimento aqui, ó, para dar a venda nesse order block aqui dos 60, que inclusive foi a venda que eu perdi porque eu coloquei a minha ordem aqui e depois antes de dormir eu tirei, né, bobeira. Depois ele deu a segunda oportunidade aqui, que foi aí, ele deu a segunda oportunidade, certo? Que foi, na verdade, aqui, ó. Essa movimentação que eu peguei pelos 5 minutos, né? Eu peguei aqui, ó. Foi um movimento meio curto, mas o suficiente para bater a meta. Mesma coisa, perdeu o fundo, o imbalance, venda aqui, alvo no fundo, tá? Puf, pronto. Depois eu subi comprado, tá? Fiz a minha compra. A compra ela foi um pouco cara, porque esse candle aqui foi muito grande. Isso aqui já foi na outra conta. Isso aqui foi muito grande e aí eu entrei nessa compra aqui, tá? Na verdade foram duas vendas que eu fiz, né? Foi essa daqui, depois esse teste aqui, ele veio testar aqui embaixo e voltou tudo. Esse aqui, essa venda para baixo, eu fiz na minha conta PA, depois quando ele voltou eu comprei aqui e subi na outra conta de avaliação de 50 mil que eu estou fazendo. Eu estou fazendo duas avaliações e tem mais a conta PA que eu já estou operando, que é aquela que eu quase perdi. Então foram 3 operações ganhadoras aí hoje, batendo a meta nos 3, tá? Então foi bem tranquilo. Depois ainda ele deu um reteste aqui, né? Ó, depois que ele perde o topo, vem testar a volta, ainda deu uma outra compra aqui nesse movimento, tá? Mas foram movimentos de pullback, movimento apertado, movimento mais justo. E agora, ó, o que ele está vindo fazer? Testar uma outra zona de liquidez que nós temos aqui, ó, que é esse order block, né? Esse order block aqui e o imbalance. Ó, o imbalance. Que a gente pode tratar como o order block do 30 minutos. E é esse carinha aqui. Quer ver, ó? Order block do 30. Nem é do 30. Mas sim é o order block do 60, na verdade, ó. A gente deixa ele como o order block do 60, como um teste. Chegando lá, mudou característica, né? Faz todo o procedimento. Toma cuidado, porque aqui, ó, quando a gente olha no time frame maior, ele não teve um rompimento de fato, ó. Aqui não houve rompimento, depois aqui também houve, e houve uma rejeição muito grande, e o preço voltou a subir. Então, compra aqui, vender a hora que o preço chegar aqui é arriscado, tá? Tem que esperar o time frame menor para ver a mudança de característica do preço, beleza? E para baixo, assim, se ele respeitar aqui, ó, que nós temos o quê? Eu vou deixar marcado essa zona aqui. Essa zona aqui, ó, pode ser que segure o preço, tá? Se acontecer isso, aí ele vai embora, porque aí é todo o processo de mitigação que ele está fazendo, ó, ele inverte a polaridade até o preço chegar para liquidar aqui em cima e depois cair, tá? Então pode ser esse movimento aí que esteja acontecendo. Beleza? Bora falar então para finalizar do S&P. S&P foi a mesma coisa, ó, perceba um movimento exatamente igual, tá? O que foi mais claro no S&P? A compra no Fair Value Gap, que ele respeitou. Ó, veio aqui, tocou e deu a compra, tá?
Aí foi a movimentação. Mas o resto da movimentação durante o dia foi a mesma coisa que foi a mesma movimentação do Nasdaq. Ó, pegou a liquidez, deu a venda, depois ele voltou, fez o sweep, deu uma venda aqui que não evoluiu. Porque não evoluiu, a gente já sabia que tinha essa região aqui para segurar o preço. E aí depois ele deu a compra nessa região aqui, ó, mesma coisa. Olha só, deixa eu só tirar aqui. Olha aqui, ó, o outro order block. Aqui, ó, o order block que ficou do 5 minutos. Tá vendo? Order block comprador. Preço bateu na região aqui, ó, testou a zoninha aqui, ó, e pau para cima. Vocês percebam que essas regiões, assim, elas são muito respeitadas, turma. Às vezes tem violação de pavio, né? Mas as regiões, elas são muito respeitadas, principalmente regiões de rompimento, ó. Quando a gente vê aqui, ó, olha como ele respeita. Quer ver, ó? Deixa eu limpar tudo. A gente pega e traça uma linha aqui, ó. Olha como ele respeita aqui, ó. Ele vem bater, volta, não conseguiu ir para o fundo, aí ele sobe, rompeu, passou para o lado de cima, ele testa 1, 2, 3 vezes até que ele volta. Mas ele volta para quê? Para pegar o dinheirinho que tinha feito nesse imbalance e depois já dá o caminho, de novo, da tendência. Por que o caminho da tendência? Porque ele quebrou a estrutura aqui, ó. Aqui nós tínhamos um fundo, né? Topo, fundo, topo, e aí ele fez a quebra da estrutura. Olha o movimento macro, tá? Então, muito cuidado, tem que prestar atenção no movimento maior aí, o que está acontecendo. Aqui nós temos aqui, ó, esse alvo, que ele está chegando já nele. Olha lá, já tocou nesse order block. Então, a atenção tem que estar voltada para quê? Para o movimento em curso. Lembra? Olha o movimento do mini aqui lá no comecinho. Olha a mesma coisa que ele está fazendo. O mesmo movimento. Ó. Ó, faz isso aqui para depois dar continuidade. Tá? Então, muita atenção aí nessa zona para tomada de decisão. Tá? E aqui na parte de baixo, a gente tem esse carinha aqui agora. Esse cara aqui. A gente vai deixar no ABC de cima. Pá. Certo, galerinha? E depois tem aqui embaixo também, né? Essa zona aqui. Aí são os dois pontos importantes aí do preço. Essa aqui já foi mitigada, tá? Mas ele pode sim testar mais vezes aí. Beleza? Então era isso, turma. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Vejo vocês no estudo amanhã à noite. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.